Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Provérbios 3, 9. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Vocês lembram a nossa série de mensagens do mês de janeiro? Dezembro, gente. No mês de dezembro, nossa série de mensagens do mês de dezembro é o mês da adoração. Falamos no primeiro domingo do mês que Abraão, ele recebeu uma ordem de Deus. Ele disse: Abraão, pega o seu único filho, Isaque, e leva ele para o sacrifício. Eu quero que você apresente ele em um holocausto. Nós sabemos que Isaque, de fato, em si, não era o único filho. Havia um chamado também Ismael. Só que nós chamamos Ismael o filho da prece. E o Isaque, o filho da promessa, que era o filho que viria do ventre da Sara. Estéril, Abraão já velho, avançado de idade. Sara até riu quando Deus falou que ela teria um filho. Mas a pressa fez com que Sara olhasse para a sua serva, a sua escrava Agar, egípcia, e falasse com Abraão: Abraão, deite-se com minha escrava, com minha serva, com minha empregada. O filho que vai ser gerado no ventre de Agar será o nosso filho. Abraão ouviu a voz de Sara e acabou aí negligenciando o que Deus falou com ele. E aí nasceu Ismael. Mas o nosso Deus não é Deus de confusão. Quando ele pede um filho, logo ele diz: o teu único filho, o filho de Sara, Isaque, aquele que tu ama, o filho da tua amada Sara. Meu querido, uma caminhada de 3 dias, Deus falou que na região de Moriá ia mostrar um monte para ele. E ele vai com essa caminhada. Ele leva fogo, ele leva cutelo, ele leva lenha. Chega lá, ele constrói o altar, coloca o Isaque em cima do altar. Quando ele vai com a peixeira, com a faca, com o cutelo matar Isaque para o sacrifício, o anjo de Deus brada e diz: Abraão, não toque no moço, não toque no rapaz, não faça, não fere, porque agora eu sei que tu me tens, que tu me tens. E foi a nossa primeira mensagem, que a obediência de Abraão expressou adoração. A obediência expressa adoração. No segundo domingo nós falamos aqui sobre comunhão, unidade, que a comunhão e a unidade também expressam o quê? A adoração. E o nosso terceiro domingo, a mensagem de hoje: honra. O princípio da honra expressa a adoração. Olha o que Salomão ele nos ensina em Provérbios capítulo 3, versículo 9. Deixa eu abrir aqui porque para me acompanhar contigo. Diz assim: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão o que? Os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Aqui há 2 coisas, olha para mim, 2 coisas: propósito e consequência. Propósito e resultado. Propósito e consequência. O Lucas vai colocar na tela
a foto do propósito. Dentro desse versículo tem um propósito: honrar ao Senhor. Honrar ao Senhor com a tua fazenda, com a tua primícia e de primícia de toda a tua renda. Versículo 10 é a consequência. Coloca aí. Provérbios, olha lá, 3:10. E se encherão os teus celeiros. Aqui é o resultado. É a consequência. Eu quero que você entenda 3 coisas. Deus nunca pediu ovelha, boi, carneiro. Ele nunca pediu dinheiro. Nunca. Ele sempre pediu honra. Honra. A gente sempre menciona que Abraão foi o primeiro a dar o dízimo. Você estudando, você vai ver que naquela época já havia muitos reis na terra. E havia um tributo aos reis. Abraão, quando ele luta contra 5 reis, ele vence uma batalha, liberta o seu sobrinho Ló, há um grande despojo, mas havia ali um rei chamado Melquisedeque. Nós lembramos que ele é um sacerdote do Deus Altíssimo, mas a Bíblia diz que ele também era rei de Salém, que é Jerusalém. Então ele entrega o dízimo de tudo na mão desse rei. Ele faz um tributo de honra. E aí, ele não é somente um rei, ele também é um sacerdote que abençoa a vida de Abraão. Não era obrigação de Abraão, mas ele demonstrou honra ao rei. Quem é o nosso Deus? O rei? O rei dos reis. Quando nós apresentamos qualquer tipo de coisa para Deus, o que tem que expressar é honra. Eu quero que você venha desvincular dinheiro. Eu não estou aqui para pregar dízimo e oferta e arrecadação. Eu quero ministrar uma mensagem sobre honra, porque fazer de forma errada não obtém o mesmo resultado. Tiago capítulo 4 diz que tem muita gente que não recebe porque não pede, mas quando pede, pede o quê? Pede mal, pede errado. Se eu faço, posso até fazer, mas se eu faço da forma errada, não obtenho o resultado. E é isso que eu quero, dentro desta mensagem, deste domingo, fazer com que você, a partir de hoje, intencionalmente comece a honrar a Deus da forma certa. Vem comigo em Malaquias, capítulo 1. Malaquias está perto de Mateus. Perto de Mateus. Mateus é o Novo Testamento, primeiro Evangelho. Você volta um pouquinho para trás, vai encontrar Malaquias, capítulo 1. O princípio da honra. Eu quero que você vai entender que nós vamos aprender 3 coisas. Deus nunca pediu dinheiro e se honra. Segunda coisa, porque Deus pediu honra exatamente nessa área. Por quê? A gente vai aprender. E o que realmente se importa não é o que é feito com dízimos e ofertas, e sim a expressão do nosso coração. Versículo 6. Olha o que diz aí: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra?
Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: o que havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. 8. Porque quando trazeis animal cego para sacrificardes, não faz mal? Quando oferece o coxo, o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta ao teu príncipe, terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. O povo estava levando para o sacrifício daquela época animais enfermos, cegos, coxos, e os sacerdotes estavam aceitando. Porque o que os sacerdotes deveriam fazer na hora de olhar, dizer: esse aqui Deus não vai aceitar. Porque eles tinham a lei, eles tinham as ordenâncias, eles tinham o mandamento, estava sobre ele a autoridade. É o que eu estou fazendo aqui nessa noite. Está sobre mim a autoridade e a responsabilidade de te ensinar, de te conduzir a honrar a Deus da forma que Ele quer, não da forma que eu penso, não da forma que eu acho. No status eu compartilhei na sexta-feira que muitas pessoas vivem as suas verdades, mas aos olhos de Deus é mentira. Porque cada um pega a sua verdade, conforme o seu contexto, conforme a sua realidade, mas não é a nossa realidade, mas sim a palavra de Deus. Aos olhos de Deus, eu posso estar aos meus olhos honrando a Deus, aos olhos de Deus, ele pode estar o quê? Desprezando. Eu posso estar oferecendo o meu culto a Deus, mas Deus está desprezando. Eles ofereciam ali no altar enfermos imundos, e mesmo Deus repreendendo eles, eles ainda estavam dizendo: aonde nós estamos desprezando? Questionando. Porque eles se achavam o quê? Corretos. Então, nós vamos para essa mensagem. Gênesis capítulo 4. A primeira oferta na Bíblia. Eu sempre entendi que oferta é algo voluntário. Mas, aprendendo com a palavra e estudando a mensagem, nós vamos aprender algo a mais aqui nessa noite. Acharam Gênesis 4? Versículo 2. E teve mais ao seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Olha para mim. Oferta é algo voluntário. Oferta é algo que você se dispõe a fazer a Deus.
Abel fez isso. Caim também fez isso. Mas a questão é que Abel, ele pega dos primogênitos dos seus animais, a primícia, e leva e apresenta diante de Deus. Caim, ao cabo dos dias, ao fim das colheitas, ele também faz o mesmo e apresenta diante de Deus. E aí, meu irmão, eu entendi que oferta também é primícia. Oferta nunca foi, se esse mês sobrar, eu dou. Oferta nunca foi, se eu conseguir pagar todas as contas esse mês, eu oferto. Você consegue entender isso? Quando Deus olha para Abel, ele aceita a oferta de Abel, porque aquilo expressou que Deus é a sua prioridade. Essa é a expressão que Deus olha dentro do nosso coração. Quando você expressa a Ele gratidão, quando você expressa a Ele amor, quando você tira o seu dízimo, tira a sua oferta, dizendo: Senhor, a minha primícia, primeiro é para a tua obra, é para a propagação do Evangelho, é para a manutenção da casa de Deus. Quando você tem isso dentro do seu coração, e não importa o que a família diz, porque nós somos muito ridicularizados por ofertar e dizimar. Zombam de mim, zombam de você. Mas quando nós expressamos a Deus que a primícia, você não tem amor ao dinheiro, meu irmão, Deus, Ele se agrada. Gênesis 22, versículo 16. Gênesis 22, 16. Abel não. Abel deixou para o final. Abel deixou para o final. Já viu pessoas que estão deixando para servir a Deus no final? Eu estou falando aqui, meu irmão, não é só somente sobre o dinheiro. Tem gente que diz: quando eu terminar a faculdade, eu vou ser obreiro. Quando eu tiver, assim, pastor, uma vida mais estabilizada, 10, 15 mil, a minha empresa estiver estruturada, eu quero fazer mais para Deus. Olha a mentalidade da pessoa. Tem gente que, infelizmente, para Deus é só se tiver tempo. Pastor, se eu puder, se der tempo, eu vou aí te ajudar a limpar a igreja. Que isso, meu? Não se entrega. Pastor, se eu tiver tempo, eu vou no culto hoje. Pastor, se eu tiver, se eu conseguir, se eu tiver, eu vou orar. Eu vou ler a Bíblia. Se der tempo hoje, eu vou no culto de domingo. Se der tempo hoje, eu vou na oração. Se der tempo hoje, eu leio a Bíblia. Se der tempo hoje, eu oro. Não tem prioridade. Não tem dentro do senso do seu coração que Deus é primeiro lugar. Acima de Deus, muitas vezes tem o marido, a esposa, os filhos. Eu vi hoje, infelizmente, num podcast, um rapaz dizendo: segundo o seu conhecimento, eu orei por ele e pedi misericórdia pela vida dele e que ele conheça a Deus como eu conheci. Mas ele estava dizendo que ele ama a mãe dele acima de Deus. Talvez você já viu isso no Instagram. É muito conhecido num podcast, Podpar. Não lembro o nome dele, se é o Igão. O seu é o Igão? O Igão. Ele diz: eu amo a minha mãe acima de Deus. Porque eu vejo ela, eu conheço ela, eu toco nela, ela fez algo por mim. Mais ou menos isso que ele quis expressar.
Mas eu entendo a fala dele. Ele não conhece a Deus como eu e você talvez conheceu. Mas muitos de nós que diz que conhece a Deus, muitas vezes deixa Deus para a última coisa. Se der, eu faço. Se der, eu vou. Às vezes deixa para se arrumar, para vir para o culto, nos últimos momentos. Teve um dia inteiro que dava de ter passado a roupa, limpado o tênis, limpado a chinela, ajeitar tudo, porque hoje é o dia da minha adoração a Deus. Mas deixa para os últimos minutos. Aí fica desesperado. Quer saber? Eu não vou mais não. Olha para você. Gente, isso é honrar a Deus. Vamos meditar. Deixar as coisas de Deus. Às vezes, ler a Bíblia. Não, hoje, quantos já fizeram voto de antes de dormir ler a Bíblia? Não vou nem pedir para você levantar a mão. Então, todos os dias antes de dormir eu vou ler um versículo. Poderia pegar a Bíblia a qualquer hora da noite. 7 da noite, 8 da noite, 9 da noite, 10 da noite, mas às vezes está quase dando meia-noite, já está tarde. Amanhã eu leio. Aqui são coisas que a gente tem que observar, porque eu posso até estar fazendo, mas da forma errada, da maneira errada. Estudamos domingo passado, 1 Coríntios diz que o cálice é da bênção, mas se eu tomo e como a ceia indignamente, ela se transforma o quê? Em maldição. Quer dizer, se eu fizer da forma certa, é bênção. O mesmo cálice tomado, bebido da forma errada, maldição. É sério. Honrar a Deus, às vezes a gente honra mais os outros do que o próprio Deus. Tem gente que tem zelo pelo compromisso de estar numa reunião, num compromisso com a empresa, num compromisso com a família, às vezes uma audiência com o juiz. Às vezes é porque sabe que se passar do horário com o juiz já não recebe, mas Deus pode elevar. Deus pode esperar. Ele é tão misericordioso, né, pastor? Ele é. Só que, meu irmão, ele observa tudo. Ele observa tudo. E aí é algo que eu falei pela manhã. Por que há muitas pessoas que fazem, mas não vê resultado? Porque a expressão que ela está dando a Deus, às vezes é como a do Caim. A do Caim, em Judas, diz que quando ele levou uma oferta a Deus, era para obter lucro. Você pode estar lendo isso lá na carta de Judas. Ele queria obter vantagens a Deus. Às vezes alguém só pega muitas vezes um envelope para trazer uma oferta, porque quer que Deus multiplique. Eu já ensinei isso aqui na igreja. Pega esse envelope, Deus vai te dar 1000 vezes. E nunca vou fazer, meu irmão. Jamais. Está repreendido, que Deus me mate no dia que eu cair nesse erro. Porque, meu querido, meu irmão, é a expressão de honra. E olha o que Deus fez quando Abraão expressou isso. Olha o que está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Propósito. Foi para isso que ele foi para o monte. Propósito: entregar o seu filho.
Consequência: que deveras te abençoarei e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu. Olha como você vê o resultado, a consequência, a ação do propósito. Deus mandou, eu vou fazer, eu vou obedecer. Após ele ter feito aquilo que Deus ordenou, o Senhor disse: eu juro por mim mesmo que eu vou te engrandecer, eu vou te abençoar muitíssimo, eu multiplicarei a tua descendência. Isso é o que? Consequência, resultado de um propósito. Eu sempre falo que infelizmente eu nasci e fui criado vendo a minha mãe e meu pai que me criou, olhando somente para os resultados. Eles abriram vários impedimentos, só que eu me lembro 5. Mas todas as vezes que não obtinham resultados, eles pulavam para outro, abriam outro, e mais outro, e mais outro. Eles não focavam no propósito. Quando não obtinham resultado, pulava para outro. Vamos fazer isso, meu bem. Luiz, vamos fazer isso. Luiz, isso aqui está dando dinheiro. Luiz, isso aqui está vendendo que nem água. Luiz, infelizmente. Mas quando nós seguimos o propósito, as ordenanças de Deus, o resultado vem, meu. Quantas pessoas você vai ver uma pessoa de sucesso, bem sucedida, ela vai falar: isso aqui foi anos. Isso aqui não foi de um dia para a noite, da noite para um dia. Não, isso aqui foi anos, foi doloroso, o processo foi difícil. Tentaram me destruir, tentaram acabar com a minha empresa, tentaram acabar com o meu casamento, tentaram acabar com a minha família, tentaram fazer de tudo. Mas eu continuei no meu propósito. E o resultado vem. O resultado vem. Caim Ciro. Porque Deus se atentou para Abel, que Deus não se atentou para a oferta de Abel, mas sim para a expressão do coração de Abel, que era honrar a Deus em primeiro lugar. Honrar a Deus em primeiro lugar. Às vezes eu vejo pessoas querendo honrar a homens. Já vi pessoas dando presente para pastores de 300, 400, 500 reais. Mas às vezes quando pede uma oferta para o aluguel de 100 reais, a pessoa não honra a Deus. Porque às vezes ela quer o quê? A honra, às vezes ele quer o quê? A honra do homem. Mas deixa de lado aquele que de fato, verdadeiramente honra eu e você aqui nessa terra. Deus nos honra. Em Samuel ele diz: honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Eu quero que você venha comigo em Marcos capítulo 12, versículo 41. 12:41. Marcos 12:41. Honrar é expressar adoração. Marcos 12:41. Há muitas formas de expressar honra a Deus. Eu estava ensinando pela manhã que a Bíblia nos ensina a honrar uns aos outros. Quando eu honro meu irmãozinho, eu disse isso pela manhã, às vezes pessoas chegam aqui, não vê o pastor Gilson no altar, às vezes está um ministro, às vezes está um obreiro, entra. Se eu soubesse que não era pastor, nem tinha tudo. E a Bíblia diz que aquele que recebe a quem Jesus enviou, recebe o próprio quem? Jesus. Então, cuidado, é um ensinamento. Eu não estou dizendo que você faz isso, mas vigie.
Cuidado, não deixe que o mal te engane jamais. Porque pode ser uma criança, se foi enviada, se ela foi ordenada a vir te abençoar através das Escrituras, meu irmão, receba. E às vezes a gente recebe uma resposta de Deus de pessoas que a gente nem esperava. Bênçãos de pessoas que a gente nem esperava. Ajuda de alguém que a gente nem esperava. Abriu aí? Olha o que 12:41. Olha o que Jesus estava fazendo. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, onde depositava as ofertas, observava a maneira como a multidão lançava dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam o quê? Muito. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando os seus discípulos, disse: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Por quê? Todos ali depositaram do que lhes sobejava, do que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha do seu sustento. Olha para mim, para não ter nenhuma confusão. Eu não estou ensinando a você que o seu melhor é o seu tudo. Porque oferta e dízimo é algo voluntário. É algo que eu estou disposto a honrar a Deus. Essa viúva demonstrou isso. Ela expressou, creio eu, que ela indo para a fila, imaginando, aqui é a minha imaginação, indo para a fila, dizendo: Senhor, é tão pouco, mas é tudo que eu tenho. Eu sei que muitos estão dando muito dinheiro aqui, mas é com amor, Senhor. É o que eu tenho para te oferecer hoje. E colocou na arca do tesouro. E Jesus estava o que, igreja? O dinheiro? Não. A maneira. Olha lá no versículo 41. Jesus observando a maneira, a forma. Porque Jesus não estava olhando para o dinheiro, mas sim para a forma, para a maneira. Os ricos depositavam muitos, porque eles sobravam. Eles tinham a façanha de sobrar. Você está tendo essa façanha de sobrar? Pastor, às vezes é por isso que eu não dou oferta. Não está nem sobrando. E esse é o erro. É o erro. Oferta é uma semente. Vamos lá? 2 Coríntios 9, se eu não me engano. Oferta é uma semente. Não sou eu que digo, é o próprio Espírito Santo, através da pessoa do apóstolo Paulo. 2 Coríntios 9, versículo 10. Olha o que diz aí. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer também, multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa o quê? Justiça. Glória a Deus. Ora, aquele que dá a semente a quem semeia. Ele tem te dado semente? Você tem semeado? Olha o finalzinho. Para que aumente os frutos da vossa justiça. Vem para um ensinamento aqui em João 12. João 12.
Versículo 24. Aqueles homens que Jesus disse, eles estavam dando muito dinheiro, mas não estavam dando honra a Deus. Aquela mulher deu tudo o que tinha, porque ela estava expressando: Senhor, eu só tenho isso, mas eu quero te honrar, eu quero te oferecer o que eu tenho. Pode ser pouco aos olhos do homem? Pode, mas é o que eu tenho, eu quero te entregar. E aquilo me expressou diante de Deus honra. Vamos lá, João 12, versículo 24 diz assim: na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ficará ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Para a nossa mensagem, para a nossa revelação, Jesus estava dizendo: se uma semente de trigo, um grão de trigo cair na terra e não morrer, ela não vai germinar, ela não vai crescer, ela não vai dar frutos. E a revelação da mensagem sobre a semente, sobre uma oferta: muitos semeiam, mas não permite a oferta morrer, a semente morrer. Como assim, pastor? Nossa revelação: a pessoa quer dar a oferta, mas segundo a sua realidade, segundo a forma que ela vive, ela fica murmurando, questionando, se perguntando: eu dou oferta, eu devolvo dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, e minha vida financeira, pastor, nunca foi da forma que eu gostaria que fosse. Essa semente não está morrendo. A pessoa não permite ela morrer. A pessoa não lança ela e deixa lá, para que o processo do propósito venha a alcançar o resultado. Não, por aquilo que ela vivencia, ela murmura, ela resmunga, ela questiona Deus, ela fica infeliz. E algo que eu digo, quando a pessoa ela olha para o resultado, quando ela fica somente ali, remoendo, diante de Deus, diante da esposa, diante dos filhos, diante dele mesmo, isso vai gerar frustração. E a frustração vai vir outro processo: endurecimento de coração. O coração fica duro. Para que eu vou dar? Para que eu vou ofertar? Para que eu vou fazer isso? Se nunca deu certo na minha vida, isso aí é só historinha para boi dormir. E a pessoa não deixa a semente morrer. É triste ver pessoas que às vezes só faz porque querem um resultado. Volta lá para 2 Coríntios 9, me perdoe por não ter dito para você ficar marcado. 9. Versículo 6. 9, 6. Está escrito assim: e digo isto, que o que semeia pouco, também ceifará. O que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza. Não, vamos lá, por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Pegou a visão?
não com tristeza, porque infelizmente dos anos 80 veio uma geração de pastores que, se não se arrependeram, vão pagar um alto preço, que colocaram na mente da pessoa, fizeram dentro da mente da pessoa que, se ela não dá, vai vir o destruidor, o cortador, o migrador, vai destruir a vida financeira dela. E muitos, por muitos anos, deram por medo. Obreiros deram oferta e dízimo, porque senão não ficaria de uniforme. Pastores ficaram no altar porque não eram dizimistas e ofertantes. E digo, de alguma forma e de alguma maneira, uma pessoa que não é fiel a Deus, ela não pode fazer a parte da obra. Não pode. Porque se não é fiel a Deus, meu irmão, vai ser fiel aos homens? Não vai ser. Mas não é por tristeza. Olha lá. E nem por necessidade. Quer saber? Eu vou dar 100 e Deus vai abrir as janelas do céu. Você vai mandar bênção sem medida, rapaz. Eu vou enriquecer. É por isso que há muitos falsos profetas dizendo: vem aqui na frente, traz um voto de 100 reais e Deus vai te abençoar com 1.000, com 10.000. E, me perdoa a expressão, o otário vai. Por causa da ganância que está dentro do seu coração, por causa da cobiça, do enriquecimento. Não é, meu irmão, com tristeza e nem por necessidade, mas é com alegria. Eu não separei hoje, mas acredito que você já deve ter visto a alegria dos nossos irmãos hoje. A África está sendo mais cristã do que candomblé. O avivamento da África tem sido maravilhoso. Estude lá. Você vai ver como que eles expressam o seu momento de oferta. Bandeireira, bandeireira. Já viram esse vídeo? Dançando, louvando, glorificando, exaltando. Porque eles aprenderam esse versículo. Com alegria. E quantos que muitas vezes preparam o seu dízimo e sua oferta, a pessoa já... O culto estava tão bom. E quantos que talvez, porventura, numa pregação dessa, não estou dizendo que você está assim hoje, mas quantos que, porventura, numa mensagem dessa, muitas vezes falam: pô, eu venho para o culto para receber uma palavra de bênção, o pastor está só falando só de dinheiro. Não é dinheiro, é honra a Deus. E a gente vai entender por que ele pediu a honra nesse requisito. Meu irmão, o coração do homem é ganancioso. Quando Deus coloca a prova a Abraão, dizendo: Abraão, entrega o teu único filho, ele queria saber se Abraão tinha colocado Isaque acima de Deus. Quando Deus institui o dízimo e a oferta para trazer, Ele está propondo para nós: eu quero ver se o amor dele está no dinheiro ou está ali. Jesus disse: não poderá servir um homem a dois senhores. É o único que Jesus colocou um senhor. Olha para você ver, o dinheiro se torna o senhor. É triste porque o crente deveria ter o dinheiro, mas muitas vezes é o dinheiro que tem o crente. É nós que domina o dinheiro, mas muitas vezes é o dinheiro que domina a pessoa. Você já ouviu? Vamos lá, eu só falei de manhã, 1 Timóteo capítulo 6. Talvez você já ouviu essa expressão: pastor, não quero nem enriquecer, porque a Bíblia diz que o dinheiro é o problema de todos os males. Você já ouviu isso? Fala comigo, igreja, já ou não? Já ouviu? Mas o problema não é o dinheiro. Nunca foi o dinheiro.
O problema está aqui, ó. Versículo 9. Leia comigo, versículo 9. 1 Timóteo 6, 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação. Quer dizer, a pessoa que quer ser rico, ela está se colocando na linha de uma tentação. Amém? Ela está se colocando nisso. Por isso que ela tem que se preparar, converter o seu coração, pedir a Deus a armadura, o entendimento, a sabedoria. Porque quantos que se perderam apenas por causa de um emprego? Quantos chegaram na igreja, Deus abre uma porta, veio, a porta se abriu, a pessoa se afastou de Deus. Quantas pessoas que pediram, Deus me dá um carro para mim ir para a igreja, para mim fazer a obra, Deus me dá um carro, porque se o Senhor me der um carro, eu vou começar a trazer o vizinho, eu vou trazer a vizinha, eu vou começar a trazer pessoas na igreja. Quantos que ganharam o carro e depois que pegou o carro e foi pescar, e foi jogar bola, e foi jogar basquete, vôlei, futebol, foi para o parque ecológico, foi para São José, foi para Cuiabá, Diamantinhos, Lucas, foi para Orlando. Não dá para ir de carro para Orlando. Mas quantos se perderam? Quantos? Eu não estou dizendo que é você, meu irmão. Desejo que não seja você. Vigie para que não se torne o quê? Você. Vigie. Quantos que, porque ganhou um pouquinho, teve um aumento de salário, subiu o cargo na empresa, meu irmão, o cara se tornou orgulhoso, arrogante, prepotente. Só falta pisar nas pessoas. Tem gente que sai de empacotador de supermercado. Estou pegando. E começa a fazer reposição. Já é melhor do que o empacotador. Vai procurar sua turma. Já sobe no empacotador, vai lá pro depósito, vai lá pro açougue. Eu sou. Vai faca. Só açougueiro agora. Eu sou açougueiro. Que triste isso. Devemos ter o desejo de evoluir? Deus deseja isso de nós, que venhamos crescer, avançar. Mas sempre saiba, tenha consciência. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laços e muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Isso que Paulo estava dizendo. Quantos reis se perderam por causa da riqueza? Quantas pessoas que infelizmente, a gente vai falar agora há pouco, acredita que a vida dela só vai mudar se ela ganhar na Mega da Virada. Ela não crê que Deus pode mudar a vida dela. Ela não acredita que Deus pode transformar a vida dela. Não, se eu ganhar, isso vai bem. Vai morrer. Se a gente vai ver os relatos das pessoas que ganharam na Mega Sena, alguns que ainda estão vivos, diz, é um dinheiro maldito. Uns soube administrar, alguns soube. Outros, esposa, amante, mataram, sequestraram, mataram. Já viu casos assim? Tá aí. Todo tempo, Câmara Record, Fantástico, mostrando. Aí vem o versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. O amor do dinheiro não é somente quem tem dinheiro, é quem corre atrás também do dinheiro. Faz de tudo, ou fica deprimido porque não tem, ou fica deprimido porque não consegue. Devemos observar isso, porque o amor do dinheiro é a raiz. Eu amar aquilo, as coisas desse mundo, o que o dinheiro me proporciona acima de Deus, é o que fez muitos se desviarem o quê? De Deus. E eu posso dizer assim, quantas pessoas que
chegaram na igreja e que não foi dinheiro, foi um relacionamento. Uma namorada desviou ele do caminho da fé. Um rapaz desviou ela do caminho da fé. A moça queria ser obreira, queria cantar no altar, queria fazer parte da obra, queria ajudar. Apareceu um rapaz, não sei quem que é o cara bonito aí do momento, né? Que dá né? Apareceu um Brad Pitt, eu só lembro do Brad Pitt. Fernando? O Fernando, enfim. Chegar pra cá, Daninho. Eu não consegui perder essa. Calma aí. Depois eu corto lá na imagem. Chegou aí um astrão da vida, enfeitiçou a menina ficou louca, virou a cabeça. Não, quando é um rapaz bonito, a gente entende. Quando é um cara feio, você vê que foi enviado do inferno, que a pessoa não está vendo. A moça toda desculpambada, não honra o pai, não honra a mãe, preguiçosa, acorda meio-dia, não quer lavar os pratos, não quer, sabe? E o cara está envolvido do pé à cabeça. Mas estava onde? No caminho da fé. Mas por amor, não, porque agora eu tenho que cuidar do meu relacionamento. Quantos jovens, quantos ministros que estavam comigo na caminhada, obreiros que estavam na caminhada, com desejo de estar no altar, se perderam por causa de um relacionamento amoroso, abandonaram a fé. Eu até gosto de você, mas eu não quero ser mulher de pastor. Esse negócio de ficar mudando de obra, se você quiser comigo construir uma vida, a gente estudar, fazer faculdade, não sei, mas igreja. E o bestão foi. Abandonou, desonrou a Deus, o chamado que ele tinha com Deus, se desviou da fé, por causa de nada. Meu irmão, por que é coisa de nada? O senhor está diminuindo as coisas. Não, porque, meu irmão, nada dessa terra se compara com o nosso Deus. Davi dizia: quem tenho eu além de ti? E o cara tinha tudo. Davi tinha tudo o que ele queria. Naquela época ele poderia casar com qualquer moça virgem, com qualquer mulher nova, virgem nova da época. Ele poderia ter riqueza, ele poderia ter tudo, prosperidade, o que quiser. Mas ele dizia nos seus salmos: o que tenho eu além de ti? Eu só tenho o Senhor. Então, como eu estou honrando a Deus? Porque não é o que eu ofereço, é o que eu expresso. E muitos, infelizmente, têm amado mais as coisas desse mundo do que o próprio Deus. É para a gente se policiar, é para a gente vigiar e analisar. Vem comigo em Malaquias capítulo 1, versículo 8. Volta lá em Malaquias 1, 8. Estão gostando, igreja? Quer que pare? Você está me acompanhando? Está dando de entender? Pastor, o senhor está falando tudo isso aí para daqui a pouco o senhor pedir dízimo e oferta. Lembrando, meu irmão? É para te ensinar a honrar a Deus em todas as áreas da sua vida, que Ele tem que ser prioridade. E o que Ele vê não é como você faz, é como você se expressa. É mais ou menos naquela relação não é quantidade, é a qualidade, é a excelência, é com amor, é com alegria. Tanto que Davi diz em Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Muitos servem ao Senhor e acreditam estar honrando a quem? E ele diz: muitos me chamam de Senhor e Senhor, mas não fazem o que eu digo. Mas como assim faz o que eu digo? Eles até fazem, mas não da forma que Deus gostaria que eles fizessem. Não com a intenção de Deus. Porque a gente tem que buscar estudar a palavra e extrair que intenção Deus tinha de colocar isso aqui para mim,
para a minha vida? Por que Deus mandou eu amar o meu inimigo? Por que Deus colocou na Bíblia que eu tenho que fazer o bem para quem me faz o mal? Não é somente fazer porque, pastor pregou lá no domingo, lá que eu tenho que fazer o bem para quem me faz mal também. Então, se eu não fosse crente, eu nem fazia. Olha para você ver. Eu estou fazendo, não estou? Mas eu não aprendi qual era a intenção que Deus queria me ensinar quando Ele colocou aquilo. Eu me lembro que o Senhor nos ensina lá em Gênesis capítulo 2, que Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Ele quer que eu e você sejamos a sua imagem e a sua semelhança. E é por isso que eu não posso fazer por fazer. Porque fazer por fazer, meu irmão, muitas vezes não pode estar gerando honra a Deus. Eu estou atribulado com muitas obras. Eu faço isso, eu vou segunda, pastor da oração, eu vou quarta, eu vou sexta, eu vou domingo, eu estou aqui porque... Mas o que eu estou expressando a Deus? Como que eu estou com Deus diante de Deus, dizendo, Senhor, está aqui. Ou eu vou lá porque senão o pastor vai dizer que eu estou desviado, que eu estou com o diabo, que eu estou com não sei o que lá. Eu vou, não, meu irmão, você vem aqui, Senhor, eu vou lá ajudar. Eu vou lá cultuar a Deus. Às vezes você só pode vir no domingo, venha, mas vem com a expressão de gratidão. Vem com a expressão de louvar, vem com a expressão de agradecer, vem com a expressão de oferecer o melhor. Porque lembra que eu ensinei que há várias formas de honrar? Uma delas, Paulo nos ensina: apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo e racional. Meu corpo, a minha expressão. Mas às vezes chega aqui. Mãe, beber água. Qual é a expressão? Davi, quando alguém chamou ele para ir para o templo, a Bíblia nos ensina que ele diz: me alegrei. Está me chamando? Você quer que eu vá junto? Eu vou. Me alegrei. Mas às vezes é um peso vir no culto de domingo. Às vezes é um peso vir no culto de oração. Às vezes é um peso estar na casa de Deus. Oh, meu irmão, cuidado. Eu não digo, não é somente você. Quantos pastores estão subindo no altar com peso? A Bíblia diz: quem põe a mão no arado não pode voltar atrás. E agora até o fim, até Deus me matar, me tirar dessa terra. É triste isso. Pessoas estão no sugar e às vezes sobe ferido, machuca pessoas. Em vez de ajudar, atrapalha. Será que se Deus está recebendo isso com honra? Meu irmão, é para a gente pensar. Porque é isso que o Senhor diz em Jeremias: eu esquadrinho o vosso coração e eu abençoo conforme a intenção das vossas ações. Está lá. Eu posso dar 1 milhão, mas se a intenção for de se aparecer, eu posso dar 1 milhão. Acabou. Ananias e Safira viu Barnabé dando a oferta nos pés dos apóstolos. Olha como o dinheiro é tratado. Nos pés. Nos pés. Por que Deus colocou o ouro como asfalto? Para dizer o que era valoroso naquele mundo, o que se matavam, o que há de morte nesses galinhos aí por causa de ouro, vai encontrar uma pepita de grama, uma grama de pepita de ouro que mata, às vezes aqueles aviões tic-tac, o cara veio faz casinha, um garimpeiro ficou bonado, conseguiu 30, 40, 50 gramas de ouro.
O cara lá de cima, o cara tá, pega e joga lá de cima, meu irmão. Joga lá de cima, não tem família. Cara, bestão, falando, consegui a boa. Joga lá de cima, acabou. Quantos? A gente tem que tomar cuidado. Malaquias capítulo 1, versículo 8. A gente ir para a reta final. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Apresenta o teu príncipe e terá ele agrado em ti? Aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Deus estava falando com o povo, com o sacerdote. Ei, pega isso aí e apresenta ao teu príncipe, a tua autoridade, o teu rei. Você que é um empregado, pega lá, os irmãos que trabalham com relatório aí, pega um relatório e leva um relatório todo amassado do seu gerente. Ele vai ficar muito feliz, né? Ah, não, mas né, igual o aluno. A professora diz, hoje não tem mais isso, né? Mas antigamente eu quero que todos tragam na folha amasso. O gênio amassou a folha e disse, está aqui. O senhor falou folha amasso, toda amassada. Nossa, a professora amou em corrigir aquela lição. Um garrancho. Fez tudo de qualquer jeito para acabar logo e sair para ficar batendo papo lá fora. A professora que se dedicou, que estudou, que elaborou aquela prova, meu irmão, não tem prazer de receber aquele não. Não tem prazer. Você acha que Deus, que é Deus, meu irmão, um Deus de excelência, um Deus de perfeito, um Deus que faz tudo com mínimos detalhes, Ele vai aceitar? Foi isso que Ele falou para para Caim, quando Caim ficou irado, ficou com raiva, porque Deus gostou da oferta de Abel. Ele ficou irado e Deus logo disse, Abel, por que o teu semblante descaiu? Se você não tivesse feito o que era certo, eu não teria aceitado Caim. Caim, por que Caim? E ainda dava tempo. Ele poderia falar com Deus, perdão, eu aprendi, a partir de hoje eu vou fazer da forma que o Senhor se agrada. Mas não, ficou com inveja, ficou com raiva, ficou com mágoa, ódio. O que eu estou te ensinando, meu irmão, é que se você está errando em oferecer algo para Deus, em tudo, meu irmão, ainda dá tempo de você se corrigir, de se retratar, de ir para esses 15 últimos dias do ano e em 2024 você virar uma chave da excelência, uma chave para você viver uma vida honrando a Deus em tudo. Ali, como que era o sacrifício naquela época? Eles escolhiam um animal, um cordeiro, um carneiro, levavam ao sacerdote, o sacerdote pegava, colocava ali, matava, arrancava a pele, tirava a gordura, queimava ao Senhor. Tirava os bofes, as tripas, cortava a carne, uma porção da carne ia para o sacerdote e a família. Outros era queimado e virava o quê? Churrasco. E aí eles comiam. O sacerdote, o sumo sacerdote, o levita, virava um churrasco. Mas, com o passar do tempo, alguns, entendendo qual era a forma da cerimônia, ficavam assim: para que eu vou oferecer um animal perfeito se depois vai virar fumaça? Para que eu vou oferecer um animal sadio
para depois um sacerdote que nem trabalha, um homem daquele lá forte. Não sei por que Deus instituiu isso. Dos sacerdotes não ter que trabalhar, dos levitas não ter que trabalhar. Eu vou levar do meu, que eu fico nesse suor o dia todo, sol quente, para eles comerem do melhor. Eu não. Ei, fulano, meu filho, ô empregado, pega aquele. Qual? Que está doentinho. Pega aquele. Qual? O coxo. Senhor, qual que nós vamos levar para o templo hoje? Leva o servo. E aí eles levaram. O que eu estou dizendo aqui é uma imaginação, tá? É uma especulação. Por que eles tinham a capacidade de levar? Não, pastor, porque eles queriam desonrar a Deus. Então fica nessa sua interpretação. Eles queriam mesmo era afrontar a Deus. Aí é pior do que eu imaginava, então. Não é não? É pior do que eu imaginava. Mas não, meu irmão. Mas não. Quantos vão passar o tempo? Para que eu vou dar dízimo? Para que eu vou dar oferta? Para que eu vou fazer voto com Deus? Se eu não tenho sido abençoado, se eu não tenho sido honrado, eu só levo, eu só trago, nunca ganho nada, não consigo nada. Meu irmão, foque no propósito que é o quê? Honrar ao Senhor. A consequência vai vir. O resultado vai vir. E quando eu faço isso, eu expresso que o meu amor está em Deus e não no dinheiro. Havia uma irmãzinha que o marido dela não vinha na igreja, mas o homem abriu o coração para ofertar e para dizimar. Ele ouviu falar que o Luciano Huck, o Silvio Santos, o Neymar era dizimista. Era não? É. E aí ele foi buscar entendimento sobre o princípio de dizimar, das bênçãos de ser um dizimista. E começou. Só que ela chorava e ela ficava, pastor, eu quero meu marido na igreja. Eu falei, vai ter. Ela, mas ele vai ter, meu irmão, porque o homem lá fora, ímpio, tem a capacidade de tirar do seu salário R$500 de dízimo, R$300 de oferta, entregar na mão da esposa, leva para a igreja. Um incrédulo. Meu irmão, é onde o homem, quando eu falo homem, em geral, é onde o homem é mais provado, é no bolso. Sim ou não? A mulher pede uma armário novo para custar. Eu venho que trocar a geladeira. Quanto que... Não, mas já vem o homem, já pensa onde? No bolso, na responsabilidade, na falta do dinheiro. Mas não, eu falei, é de questão de tempo. Porque é onde o coração do ser humano é o mais duro. E quando eu digo não é somente dinheiro, já teve vezes de Deus pedir, acaba com esse namoro, acaba com esse noivado, acaba com essa amizade, sai desse emprego. E o coração se agarrar no emprego, o coração se agarrar na moça, o coração se agarrar no rapaz, o coração se agarrar em si mesmo. Não, é porque eu preciso ter o meu tempo. Aí se agarra à academia, se agarra a lazeres, se agarra aos prazeres deste mundo. Não é errado, Deus. O errado é colocar acima de Deus. Acima de Deus. Tem que ter equilíbrio. E eu ainda vou além. Nem equilíbrio deveria ter. Para Deus sempre tinha que ser mais. Tem gente que quer colocar assim. Pastor, tem que ser moderado. 50-50. Para Deus, 50 para mim. Olha que Deus. Tem que ser tudo. Se eu vou para um lazer com a minha família, eu estou adorando a Deus. A família reunida é uma expressão de adoração.
Eu vou para um lugar de confraternização. Senhor, receba a minha adoração. Eu vou estar lá em um momento que eu seja a luz naquele lugar, que eu seja o sal naquele ambiente, que eu seja a diferença naquele lugar. É tudo, meu irmão. A nossa vida é tudo. Tem que estar na mão de Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Está conseguindo compreender? Então, aquele povo estava desonrando a Deus, entregando. Agora vem comigo aqui, em Marcos 10. Marcos 10. O lindo ficou para agora. Marcos 10. Versículo. Falei Marcos 10? Você ouviu bem? Marcos 14. Versículo 3. Marcos 14, versículo 3. Eu vou ler um pouco rápido. E estando ele em Betânia, é Jesus, estando na mesa na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento, de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns, houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dai-os aos pobres. E bramavam contra ela. Rapaz, vai ficar indignado. Ficaram ali revoltados, se remoendo. E olha a expressão ali: podia vender-se por mais de 300. Eu nunca tinha parado para ver isso. Eu sempre tocava sempre nos 300. Mas quer dizer que ainda podia ser mais do que 300 denários, que é 300 diária. Eu já fiz a conta aqui com os irmãos: 300 vezes 100. Uma diarinha de 100 reais seria 30 mil reais. O preço daquele perfume que aquela mulher quebrou aos pés de Jesus. Mas poderia ter sido 310, 320, 350. Isso foi o que estipularam ali. Isso foi o que estipularam. Ficar indignado. Que desperdício. É isso que quando você oferece o melhor, e eu estou falando aqui, olha para mim, em tudo. Quando você se esforça para fazer o melhor, em tudo, pessoas ficam questionando. Para que tudo isso? Para que está segunda? Para que está quarta? Para que está sexta? Para que está domingo? Ai, mas é sempre na igreja. Ai, é sempre indo para fazer alguma coisa na igreja. Ai, a sua vida é na igreja. Não olhe para pessoas, porque o dono da igreja morreu por mim. Você não vai morrer. Ficam questionando, remoendo. Ai, você tem que viver. Tem, e eu vivo muito bem. Servindo ao meu Senhor, meu Criador, Ele me permite fazer tantas coisas boas. Tantas coisas. Ele não me proíbe de pescar. Ele não me proíbe de jogar uma bola. Ele não me proíbe de ir para o Himalaia, moços. Uma dica para você ir. Eu não fui, mas quero ir. Compre um pacote e convide eu e ela já. Está lá. Ele não te proíbe, meu irmão, de você pegar seu carro e tal, fazer um trajeto, vai lá nas Cachoeiras da Prata, em Jaciara, em Jucineira. Ele não te proíbe você sair daqui, planejar, fazer um planejamento, e ir para o Porto de Galinha, ir para Gramados, Campo de Jordão, desfrutar. Ele não proíbe, jamais. Mas tudo que você faz muitas vezes é questionado. É porque você quer se mostrar para o pastor. É porque gosta de se aparecer mais do que os outros. Não, meu irmão. É para Deus. A expressão é para Ele. Não importa o que os outros falam. Não importa, meu irmão. Porque o que Jesus disse aqui, vamos lá? Todo mundo estava contra ela. Versículo 6. Jesus, porém, disse: deixa, para de molestar, para de perturbá-la. Ela fez uma boa obra,
porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer o bem, quanto quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia e antecipou-se para me ungir o corpo para a sepultura. E em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua. Olha o que Jesus fez. Ela honra Jesus e Jesus honra ela. Deixa. O que ela está fazendo vai ser lembrada. Onde o evangelho for pregado, ela será lembrada. Hebreus 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. Paulo também diz que o dom de dar, não sei se você já estudou isso, que existe o dom de ser generoso, o dom de distribuir. Um dia nós estudamos sobre isso. Testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda o quê? Ainda fala. A oferta de Abel, depois de morto, ainda fala. Que é o que ele disse para aquele povo. Essa oferta que essa mulher está fazendo aqui, o que ela podia, ela fez, vai ser lembrada. Meu irmão, o que você fizer para honrar a Deus em todos os aspectos e de todas as formas de expressão de honrar a Ele, que a sua intenção seja, é para o meu Criador, é para o meu Deus. Mas é para o meu, você vai ser lembrado. Você vai morrer, o teu filho vai falar: a minha mãe, a primeira coisa que ela fazia quando recebia o salário dela era tirar o dízimo e tirar a oferta. O meu pai, a primeira coisa que ele fazia era honrar a Deus. Vai ser lembrado, o meu pai honrava a obra de Deus. Vai ser lembrado, o meu pai era um homem de caráter, era fiel, era um homem que ajudava a obra do Senhor. Vai ser lembrado, a minha mãe, ela sempre estava ali à disposição para abençoar, para ajudar, para fazer o que precisasse para Deus. Isso vai ser lembrado. Quantos eu já fui em Cuiabá, em Vazarante, e vi em velório netos, filhos, dizendo: como minha avó amava ir na igreja, como a minha mãe, olha, estava lá, pastor, toda Santa Ceia, ela estava arrumadinha lá, com um uniformezinho de obreiro, de obreira. É lembrado, meu irmão. Se não é lembrado pelos homens, pode ter certeza que é lembrado por Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus?